Olá, boa noite. Boa noite. ONU aprova a resolução contra ataque russo à Ucrânia. Papa Francisco reforça pedido de oração pelo povo ucraniano. Governo abre postos de atendimento para dar assistência aos brasileiros da Ucrânia. Vaticano publica mensagem do Papa pelo início da campanha da fraternidade no Brasil. Conferência Nacional dos Bispos do Brasil lança a campanha da Fraternidade 2022. Quarta-feira de cinzas na Terra Santa. Patriarca Latino de Jerusalém convida fiéis à experiência concreta de caridade. Idosos e doentes recebem visita da igreja, uma resposta ao pedido do Papa para que sacerdotes deixem a sacristia e levem a misericórdia ao povo. O Vaticano publicou hoje a mensagem enviada pelo Papa Francisco aos fiéis brasileiros por ocasião da campanha da fraternidade promovida pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. A fraternidade e educação. Este é o tema deste ano. Informações com Túlio Fonseca. Em sua mensagem, o Papa Francisco saudou os fiéis brasileiros e recordou que a Quaresma é uma caminhada de conversão que Deus deseja nos conduzir ao encontro com Jesus ressuscitado por meio das práticas penitenciais do jejum, esmola e oração. Para auxiliar este caminho, a Igreja no Brasil propõe a reflexão de um importante tema: fraternidade e educação, fundamental para a valorização do ser humano em sua integralidade, evitando a cultura do descarte, que coloca os mais vulneráveis à margem da sociedade, afirma o Santo Padre. O pontífice disse também que nos dias atuais observa-se a urgência de adotar ações transformadoras no âmbito educativo, para que se tenha uma educação promotora da fraternidade universal e do humanismo integral. E destacou que, além dos governos, a Igreja também tem um papel importante na promoção da educação. O Papa Francisco expôs o seu anseio de que o tema da campanha da fraternidade promova uma renovação nas escolas e universidades católicas, para que tenham Jesus Cristo como modelo de projeto pedagógico. Confiando aos cuidados de Nossa Senhora Aparecida todas as iniciativas nascidas a partir da campanha da fraternidade, enviou sua bênção apostólica a toda a nação brasileira e, em especial, àqueles que se empenham por uma educação mais fraterna. De Roma, Túlio Fonseca, para o Canção Nova Notícias. Da mensagem do Papa para a abertura oficial da campanha da fraternidade no Brasil. Ronaldo da Silva está na capital federal e traz informações para a gente. Boa noite, Ronaldo, bem-vindo. Olá, Adriana. Olá, Reinaldo. Boa noite a vocês. Boa noite a você de casa também. Desejo um bom começo de período quaresmal a todos. A campanha da Fraternidade 2022 foi lançada hoje pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB. Por 58 anos, a CNBB realiza a campanha neste período da Quaresma. A abertura oficial da campanha da Fraternidade 2022 aconteceu nesta quarta-feira de cinzas, em um evento virtual. Neste ano, pela terceira vez, a Igreja aprofunda o tema da educação. Na oportunidade, membros da presidência da CNBB e convidados apresentaram a temática da campanha e fizeram o convite para que o tema gere reflexão na sociedade. Agora é hora de preparar ainda mais o nosso coração para celebrar a Páscoa de Cristo, também pensando sobre a educação em nossos contextos. Reúna a sua família, o seu grupo pastoral, a sua pequena comunidade eclesial missionária para ir pensar, rezar e viver a campanha da fraternidade como um tempo favorável de transformação dos corações e também transformação desse cenário educacional que desafia todos nós. Um conteúdo exclusivo sobre a campanha da fraternidade foi disponibilizado pela CNBB através do site campanhas.cnbb.org.br. A campanha também destina o olhar aos mais necessitados através da coleta da solidariedade, que atende o financiamento de projetos sociais. A coleta nacional da solidariedade acontece no dia 10 de abril, domingo de Ramos. Os recursos arrecadados ajudam na promoção da dignidade humana, no compromisso com o pobre e no fortalecimento à vida plena. Na oportunidade, durante o lançamento da campanha da fraternidade, Dom Joel Portela comentou que a paz no mundo, fazendo referência à guerra entre Rússia e Ucrânia,
passa por um processo de educação. Nós saímos de uma pandemia e agora entramos num pandemônio de guerra e vamos, assim, construindo um mundo que nos assusta. Por isso, o horizonte em que a terceira vez que a campanha da Fraternidade trabalha o tema da educação é um horizonte de reconstrução do mundo. E é nesse espírito de oração pela paz no mundo que a igreja inicia a Quaresma. Atenta aos danos provocados pela guerra entre Rússia e Ucrânia e atendendo um apelo feito pelo Papa Francisco, a paróquia Sagrado Mercês, aqui em Brasília, abriu as portas para que os fiéis pudessem rezar e pedir pelo fim dos conflitos na Europa. A adoração ao Santíssimo Sacramento começou às 8 horas da manhã e encerrou com a celebração da missa por volta das 12h30. Cerca de 100 pessoas participaram do momento. O pároco da igreja, Frei Rogério Soares, explica que o objetivo foi dedicar a quarta-feira de cinzas para pedir a Deus o fim da guerra na Ucrânia. E nós aqui, unidos em oração, colocamos também a imagem ao vivo da cidade de Kiev, que é a capital, para que nós nos sentimos próximos do povo, das pessoas. Nós estamos em jejum, a pão e água, estamos em oração e intercessão. Nós cremos que a nossa oração, ela chega ao coração de Deus. E como nós estamos numa grande corrente, queremos que o coração dos líderes da Rússia, os líderes mundiais, se compadeçam das pessoas mais frágeis e cessem a guerra. E nós vamos agora a São Paulo saber com a Adelita Stoebel como foi a abertura da campanha da Fraternidade aí em São Paulo. Adelita, é com você. Boa noite a vocês e a todos que nos acompanham. Aqui em São Paulo, o cardeal Odilo Scherer conversou com a imprensa sobre o lançamento da campanha da Fraternidade. A repórter Danusa Rego traz as informações sobre o início da Quaresma na Arquidiocese de São Paulo. Pesquisas recentes apontam que o número de crianças alfabetizadas diminuiu no último ano. O tema Fraternidade, Educação e o lema Fala com Sabedoria e Ensina com Amor da campanha da Fraternidade deste ano são, portanto, mais que oportunos. Em São Paulo, a apresentação da ACF à imprensa aconteceu nesta tarde no complexo da Catedral da Sé e favoreceu discussões nesse sentido. A campanha é breve, durante o tempo da Quaresma, e por isso nós pensamos muito mais a campanha em questão de princípios, em discutir criticamente o que temos. Isso é o que nós esperamos que seja. O cardeal esclareceu que a campanha humaniza a questão da educação e que não basta formar profissionais, é preciso preparar pessoas e cidadãos bons. A nossa ação não está voltada para ações concretas neste momento. Está muito mais voltada para a discussão sobre a educação, sobre o que está aí e sobre o que deveria ser. E, naturalmente, organizar iniciativas que possam depois gerar ações. Na coletiva, assim como na missa que aconteceu em seguida, Dom Odilo falou sobre a situação na Ucrânia, também sobre o apelo do Papa Francisco pela paz neste país e em todo o mundo. A Quaresma é também um tempo de a gente cessar todas as guerras, inclusive a guerra entre russos e ucranianos, deveria cessar, e qualquer outra guerra que esteja em andamento. Olha, a gente de São Paulo vai para a Terra Santa porque na experiência das cinzas, Adriana, nasce a esperança de dias melhores. Em Jerusalém, na Basílica do Santo Sepulcro, franciscanos, peregrinos e religiosos se reuniram para a missa solene de quarta-feira de cinzas. No Patriarcado Latino de Jerusalém, Dom Pier Batista Pizzaballa convidou os fiéis a uma experiência concreta de caridade. Com a celebração da Quarta-feira de Cinzas, um novo caminho se inicia na igreja. Quaresma é o período de 40 dias no qual os cristãos se preparam para a Páscoa. Neste tempo de graça, os fiéis são convidados a fazerem um confronto especial entre suas vidas e a boa nova expressa nos evangelhos. Em Jerusalém, na Basílica do Santo Sepulcro, a Santa Missa foi presidida por Frei Jacó Maria. O presidente da celebração fez ainda um apelo aos fiéis. Aproveitamos da Quaresma para nos arrepender.
Olhemos a nossa vida. O que devo melhorar? O que é bom? Para onde estou indo? Diante do túmulo vazio, a verdade se atesta e testemunha que, mesmo em tempos desafiantes, a esperança se mantém viva no coração daqueles que creem. Para mim é uma alegria, esta graça que o Senhor está nos concedendo através da presença dos nossos peregrinos. Hoje é dia de festa e, sobretudo, de esperança, de ver que as orações que fizemos por dias melhores podem ser testemunhadas no momento presente. Do latim ao árabe, numa terra onde tantos povos estão presentes, a Eucaristia une os crentes, numa liturgia que indica uma estrada de reconciliação, justiça e caridade. Segundo o patriarca latino de Jerusalém, sua beatitude Pier Batista Pizzaballa, a Quaresma convida o homem ao movimento de descentralizar-se, de ir ao encontro do próximo, numa atitude de verdadeira conversão. A caridade nos recorda que o centro não somos nós, mas sempre o outro. É preciso abrir os olhos e enxergar os necessitados, que são inúmeros. Pensemos nas guerras, nos pobres, nas famílias necessitadas. Não é necessário fazer grandes coisas, mas gestos de atenção que nos ajudem a recordar que não somos os únicos a sofrer, mas que existem outras pessoas e que a caridade é a primeira consequência do encontro com o Senhor. O salmo rezado neste dia convoca o fiel a uma retomada de vida. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. O Brasil foi uma das 141 nações que apoiaram a resolução da ONU que condena os conflitos entre Rússia e Ucrânia. Em Roma, o Papa Francisco se uniu aos países e fez a doação de suprimentos médicos para pessoas que há dias sofrem dramáticas consequências da guerra. A Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou nesta quarta resolução contrária à invasão russa à Ucrânia. Foram 141 votos favoráveis, incluindo o voto do Brasil, 5 contrários e 35 abstenções. Nas redes sociais, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky agradeceu e disse que os votos representam, abre aspas, forte exigência à Rússia para que cesse imediatamente o ataque traiçoeiro à Ucrânia, fecha aspas. E afirmou, os estados que votaram a favor escolheram o lado certo da história. O embaixador do Brasil na ONU, Ronaldo Costa Filho, disse que o país continua a exortar todos os atores a renovar os esforços em favor de um acordo diplomático para restabelecer a segurança e a paz na região. Informações mais atualizadas da guerra apontam para 2 acontecimentos. O ataque militar ao Departamento de Polícia Regional da cidade de Kharkiv, segunda maior cidade ucraniana, e à Universidade Nacional. O Ministério da Defesa russo informou que as Forças Armadas tomaram a cidade de Kherson, no sul do país. No entanto, autoridades ucranianas negaram, alegando estarem no controle da região. A expectativa agora é de uma nova rodada de negociações entre os 2 países. Até o momento, de acordo com o Alto Comissariado da ONU para Refugiados, mais de 835 mil pessoas deixaram a Ucrânia desde 24 de fevereiro. Destes, mais de 450 mil fugiram pela Polônia e outros 116 mil foram para a Hungria. As ações da igreja levam esperança aos que sofrem com o conflito. O Papa Francisco enviou por meio da esmolaria apostólica seringas, curativos e outros suprimentos médicos para a Basílica de Santa Sofia, em Roma. O templo é ponto de referência para a comunidade ucraniana, de onde partem caminhões cheios de alimentos e gêneros de primeira necessidade para as vítimas da guerra. Na capital paulista, a quarta-feira de cinzas também foi marcada por oração e jejum em favor da paz na Ucrânia. Na igreja antiga do Santuário São Judas Tadeu, zona sul de São Paulo, fiéis católicos começaram o dia de joelhos. Tenha misericórdia de nós, Senhor, do teu povo que suplica, do teu povo orante. No centro das intenções, o dia de oração e jejum pela paz no mundo, sobretudo na Ucrânia, convocado pelo Papa Francisco. A oração pela paz no mundo começou cedo às 8 da manhã e seguiu ao longo do dia. A todo instante, mais pessoas se unem a esse momento para que o poder da oração silencie as armas no leste europeu. Nós fazemos este convite, levar as pessoas a rezar, a pedido do Papa Francisco pela paz no mundo e, de modo especial, a paz na Ucrânia. Diante do Santíssimo, fiéis
clamam pela paz nos 4 cantos do mundo. Nós cremos nessa dimensão, na intercessão dos santos e na intercessão da Virgem Maria. E a oração ela vai culminar com um ápice central, que é o próprio Cristo Jesus. Ele é o centro da nossa vida. E que nós temos como exemplo, Maria Santíssima viveu com nosso Senhor e nos deu exemplo. São Judas Tadeu viveu com nosso Senhor e nos dá exemplo. E nós queremos seguir este exemplo, que é conforme nós vemos o povo rezando, ajoelhado, rezando o seu terço, fazendo a sua prece silenciosa, para que chegue no coração de Deus e toque no coração da humanidade e, de modo especial, dos seres humanos. São Judas Tadeu, padroeiro das causas urgentes e impossíveis, rogai por nós. Voltamos a Brasília com Ronaldo da Silva, que atualiza as informações sobre os brasileiros que buscam sair da região dos conflitos lá na Ucrânia. Ronaldo. Exatamente. Nós vamos atualizar a situação dos brasileiros na Ucrânia. 2 postos de atendimento consular foram abertos para prestar assistência aos brasileiros que querem deixar a Ucrânia. A informação foi confirmada pelo Ministério das Relações Exteriores do Brasil. Cerca de 400 brasileiros ainda tentam sair do país. O Ministério também informou que, por questões de segurança, o Itamaraty transferiu temporariamente os serviços da Embaixada Brasileira de Kiev, capital da Ucrânia, para um novo posto de atendimento consular em Lviv, cidade próxima da fronteira com a Polônia. E mudando de assunto agora, eleitores vão poder votar mesmo sem o cadastro da biometria. O sistema biométrico foi suspenso em 2020 para evitar o contágio da Covid-19. A biometria nas eleições brasileiras teve início em 2008, quando o eleitor passou a ser identificado por meio da impressão digital. Mas nas eleições de 2020, o cadastramento biométrico foi suspenso para evitar o contágio por Covid-19. Nas últimas semanas, mensagens em redes sociais traziam a falsa informação da obrigatoriedade da biometria nas eleições deste ano. A manchete dizia que quem não fizesse o cadastro biométrico até o dia 4 de maio seria impedido de votar. Na verdade, essa data é o prazo final para a regularização do título de eleitor. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, esclareceu que a notícia é falsa. Nenhum eleitor será impedido de votar por não ter feito o cadastramento biométrico. Mais de 90% do eleitorado brasileiro já possui a biometria cadastrada. O TSE ainda não decidiu se vai utilizar a modalidade como forma complementar, não obrigatória de identificação nas eleições marcadas para 2 de outubro no primeiro turno e 30 de outubro, se houver segundo turno. E a gente fica por aqui desejando uma ótima noite a você e um bom começo de quaresma. Até amanhã. E chegou o momento de conferir a previsão do tempo. Yara Naires está aqui conosco e vai nos mostrar no mapa como fica a previsão para amanhã. Altas temperaturas, chuva. Como vai ser esta quinta-feira, hein, Yara? Boa noite. Boa noite, Reinaldo, Adriana. Boa noite para você que nos acompanha aí de casa. Bom, amanhã o dia será marcado por períodos de chuva em todo o Brasil, Reinaldo. No norte e no nordeste, os temporais ficarão mais concentrados no Amazonas, sul de Rondônia, Tocantins, leste da Bahia e no Maranhão. Nas demais áreas, o sol aparece acompanhado de pancadas de chuva no decorrer do dia. Nas regiões do centro-oeste e sul, a quinta-feira será de muita nebulosidade e chuva de moderada a forte intensidade sobre o Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal. No sul, ainda predomina em Santa Catarina e no Paraná. O destaque continua no sudeste devido ao tempo ensolarado e quente. No Rio de Janeiro, não há probabilidade de chuva. Em Minas Gerais, São Paulo e Espírito Santo, o dia abafado favorece as pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 34 e mínima de 21 graus em São Paulo. Máxima de 37 e mínima de 22 graus no Rio de Janeiro. Em Belo Horizonte, a máxima pode atingir os 31 graus e em Vitória, 35 graus. Na capital do Mato Grosso do Sul, com o sol forte, calor pode chegar aos 32 graus. E na capital Porto Alegre, tempo firme com máxima de 32 graus e mínima de 21 graus. Reinaldo, Adriana. Agora nós vamos falar dos avanços da ciência.
Em Belo Horizonte, uma pesquisa tem buscado desenvolver uma nova opção de tratamento contra um tipo de tumor cerebral. O estudo acontece em 2 etapas. A primeira é a retirada de um tipo de tumor cerebral bem agressivo, o glioblastoma multiforme, o que é possível de forma mais precisa através do uso de um microscópio de alta tecnologia. Ele tem uma lente especial que detecta luz, detecta fluorescência, né? Detecta um brilho. E esse brilho é dado por uma droga que a gente chama fluoresceína. Essa droga é aplicada no paciente antes da cirurgia, né? Aí, através da corrente sanguínea, chega nos vasos cerebrais e isso cora o tumor de amarelo. Então, o cirurgião consegue diferenciar bem a parte tumoral da parte normal do cérebro. A segunda etapa acontece em paralelo à retirada do tumor. Em diferentes momentos será feito um estudo das células tumorais através de um procedimento chamado biópsia líquida, que depende somente da coleta do sangue do paciente. Cada tumor vai ter uma marcação específica, umas etiquetas específicas, que são essas moléculas biológicas, né? Que nem o DNA, RNA, proteína. E a gente pretende, então, fazer uma análise bem assim, ampla de todas essas moléculas, que uma biópsia é feita pelo plasma, né? Além de ser menos invasivo, o uso da técnica também permite a detecção precoce do tumor, caso ele volte a aparecer. Então, a gente é capaz de enxergar, às vezes, a volta do tumor antes mesmo dos exames de imagem. O estudo está sendo desenvolvido por pesquisadores da Faculdade Santa Casa de Belo Horizonte, com apoio do Ministério da Saúde e da Prefeitura da capital mineira. A principal parte inédita dessa pesquisa é que ela é destinada aos pacientes do SUS. E para continuar, os pesquisadores estão em busca de voluntários que tenham um diagnóstico para este tipo de tumor cerebral. São necessários 96 voluntários. Pode ser homem ou mulheres, não tem problema, mas tem que ter mais de 18 anos e tem que ter indicação já de cirurgia. Os interessados que atendam a esses critérios devem entrar em contato com a equipe pelo WhatsApp. Adelita Stoiber, em São Paulo, volta para falar conosco sobre uma bela iniciativa quaresmal implementada no centro de São Paulo. Adelita. Na Quaresma, os católicos são convidados a praticar de maneira mais intensa a caridade. Uma proposta da igreja são as obras de misericórdia, corporais e espirituais. Entre elas, a visita aos doentes. Aqui na capital paulista, uma igreja no centro da cidade já iniciou uma nova proposta, a Cruzada Eucarística, uma ação para levar comunhão e bênção a idosos e doentes. Ao abrir a porta de casa para o padre, Dona Ruth, de 95 anos, não esconde a felicidade. O pároco veio lhe trazer a comunhão e a unção dos enfermos. Trazer Cristo para casa é tudo que eu poderia querer. É a salvação, né? É a graça, é a felicidade total. Faça chuva ou faça sol, o Padre Cássio, da paróquia Santa Generosa, no bairro do Paraíso, em São Paulo, é incansável em sua missão. Atende cerca de 10 hospitais e todos aqueles que o chamam. A ideia de intensificar a visita aos doentes e idosos veio na pandemia e depois que ele visitou uma doente em particular, Ritinha, internada há 3 anos. E ela disse para mim: Padre Cássio, se você trouxer a comunhão todos os dias, eu serei a mulher mais feliz do mundo. Eu disse: o que tinha como isso? Mais feliz do mundo? Se você está numa cama há 3 anos, tem dores igual de Jesus, como é que você vem dizer para mim que você vai ser feliz? E ela disse: não, padre, porque com a comunhão, com Jesus e a Eucaristia, a gente é feliz. E além de levar a Eucaristia aos doentes aqui ao redor da paróquia, o Padre Cássio também incentiva que isso seja feito em outras comunidades. Para quem mora longe, nós temos uma proposta muito simples. A pessoa vem rápido na Igreja Santa Generosa, vem aqui rápido na igreja, confessa, comunga e vai para casa. E diz o endereço que ela mora. E a gente vai fazer em contato com o pároco para que mande o ministro da Eucaristia na casa da pessoa, no horário, no dia que a pessoa desejar. E assim, com essa vontade de levar a presença de Deus a quem está longe das igrejas, por conta de suas limitações,
o Padre Cássio caminha com sua cruzada eucarística, evangelizando leigos e inspirando religiosos. É bom para quem vai, para o sacerdote, para o ministro, e é bom para quem recebe. É uma grande graça para ele receber a comunhão, rezar. Ah, eu tô no céu. Corpo de Cristo. A gente fica por aqui. Amanhã tem jornal ao vivo aqui de São Paulo. É logo após o programa Sorrindo para a Vida. Boa noite, Reinaldo, Adriana, e bom início de quaresma para vocês. Durante a catequese de hoje, o Papa Francisco reforçou o pedido de oração pela Ucrânia e agradeceu aos poloneses pela acolhida que eles têm oferecido aos refugiados ucranianos. Na meditação, o Santo Padre se dedicou ao tema do diálogo entre as gerações e o respeito ao ritmo natural do tempo. Com a Sala Paulo VI quase toda ocupada com fiéis de diversas partes do mundo, o Papa Francisco, na saudação final, reforçou o pedido de oração pela paz na Ucrânia, recordando que dedicou esta quarta-feira de cinzas ao jejum pelo fim da guerra. Ao saudar os peregrinos poloneses, o pontífice fez um agradecimento especial por toda a generosidade desta população para com os ucranianos, que têm sido obrigados a fugir do país. Vocês, por primeiro, apoiaram a Ucrânia, abrindo suas fronteiras, seus corações e as portas de suas casas para os ucranianos que fogem da guerra. Vocês estão oferecendo generosamente a eles todo o necessário para que possam viver com dignidade, apesar da dramaticidade do momento. Sou profundamente grato a vocês e os abençoo de coração. Vi sono profondamente grato e benedico di cuore. E de improviso, o Papa agradeceu ao frei que leu o resumo da catequese em polonês. Disse que ele é ucraniano e que, neste momento, seus pais estão em um refúgio no subsolo para se proteger das bombas, em um local próximo a Kiev. E o agradeceu por continuar cumprindo o seu dever, seu trabalho no Vaticano. O Papa ainda disse que, se unindo ao frei, se unia também a todas as pessoas que estão sofrendo com os bombardeios, tanto os idosos que estão no subsolo para se proteger. Levemos no coração a recordação deste povo, pediu o Papa. Já na meditação, o Papa deu continuidade ao ciclo de reflexões sobre a velhice. Hoje falou sobre a longevidade apresentada no Antigo Testamento como um grande sinal da experiência dos mais velhos, sendo base de formação para os mais novos. Destacou que o convívio entre gerações é um local de aprendizado e encontro e que ajuda a dar o sentido da vida. Francisco falou que o excesso de velocidade que atualmente é presente em vários processos da vida humana torna as experiências mais superficiais e menos formativas, e que a velhice impõe ritmos mais lentos, que nos ajudam a superar a obsessão pela velocidade, recordando que temos que aprender a perder tempo, ou seja, sentar com os nossos avós para ouvi-los ou brincar com as crianças. Esse gastar tempo nos ajudará a crescer na nossa humanidade, disse o Papa. Nas saudações aos brasileiros, o Papa recordou o início da Quaresma como um tempo oportuno para a conversão através da ajuda aos mais necessitados, a penitência feita com alegria e a oração confiante. E ao passar pelo corredor principal, saudando os fiéis, presenteou os brasileiros Johnny e Kilvia. Eles nos contaram da alegria de encontrar com o Santo Padre. O Papa é um querido. O Papa Francisco, hoje, ele teve aquela aproximação muito grande de nós e com a bandeira brasileira, para mim, é como se estivesse aqui representando todo o Brasil. Johnny propaga no Brasil a devoção ao beato Carlo Acutis, também muito amado pelo Papa Francisco. Eu estou aqui vivendo uma experiência divina durante já 31 dias, vivendo um pouco que o Carlo viveu em Assis, mais alguns lugares de peregrinação e também trazendo um pouco do Brasil para cá e representando, a Associação Carlo Acutis no Brasil como presidente, a gente vem representando cada devoto que tem o Carlo como inspiração para viver no século de hoje. Por causa de uma dor no joelho, o Papa Francisco não presidiu a missa desta quarta-feira de cinzas e sua homilia foi lida pelo cardeal Pietro Parolin. O Santo Padre destacou, abre aspas, deixemo-nos invadir pela comovente ternura de Deus e nas suas chagas coloquemos as nossas e as do mundo. Não nos deixemos levar pela pressa, fiquemos em silêncio diante dele. Redescubramos a essencialidade fecunda do diálogo íntimo com o Senhor. Fecha aspas.
Vamos falar sobre um ato litúrgico na igreja. Você sabe o significado do costume de cobrir as imagens sacras durante a Quaresma? É o que vamos acompanhar agora na reportagem de Gabriele Dutra. O tecido roxo sobre as imagens sacras indica que começamos um novo tempo litúrgico. Em muitas igrejas, a quarta-feira de cinzas é marcada por esse costume. Na Quaresma, fazemos a penitência de estar privados de ver a glória dos santos. O outro sentido também é que a cor roxa nos invoca uma introspecção, um olhar para dentro de nós mesmos. Esse costume é muito antigo na história da igreja, principalmente nas cidades históricas. É um ato exterior que nos convida a um exercício interior, pedindo de nós uma verdadeira conversão nesta Quaresma. A igreja nos ensina a estar com o nosso olhar fixo na cruz de Cristo e também no nosso interior para um caminho de conversão, uma mudança de vida, uma verificação. Eu acho que é importante, é uma parte que leva as pessoas à reflexão. É como se nós saíssemos de um mundo externo, né? E a gente chega na igreja e você sente esse chamado. A prática é facultativa, mas ajuda os fiéis a viverem o ministério quaresmal. É uma orientação espiritual que ajuda o povo de Deus a entrar mais no mistério da Quaresma, tanto pela cor roxa, que é essa cor fechada, que leva à introspecção, como eu disse, e também nos ajuda a entrar no mistério da cruz de Cristo. O crucifixo é descoberto na sexta-feira da Paixão, na adoração da Santa Cruz, já os santos na vigília pascal. E essas imagens ficam veladas até a vigília pascal, quando no momento da vigília pascal, sobretudo na hora do glória, as imagens são desveladas, né? E nós podemos contemplar a glória de Deus, a glória dos santos, que vem da força de Cristo ressuscitado. Queremos fazer um agradecimento a você, sócio, amigo e benfeitor, que durante todo o mês de fevereiro se empenhou em nos ajudar na campanha do projeto Dai-me Almas, assumindo com a Canção Nova a missão de evangelizar doando aquilo que você pode. Vejam só, encerramos fevereiro com 78% de nossa meta. Acompanhe a nossa programação e seja família Canção Nova. Março já começou e a Canção Nova conta com você para chegar aos 100%. Acesse lá clube.cançãonova.com e faça sua doação. Obrigado por sua generosidade e comprometimento com esta obra. A Quaresma começou hoje e convida os católicos a uma vida de penitência, jejum, oração e caridade. Tempo de voltar para casa, tempo de conversão. Os fiéis são chamados a deixar de lado uma vida sem propósito. Veja na reportagem de Alan Toledo e Ederaldo Paulini. Deixamos para trás o tempo comum e iniciamos o tempo quaresmal. Troca-se o verde pelo roxo, em busca de recolhimento e silêncio, preparando-nos para os caminhos do Senhor. É o tempo de oração, então rezar mais nesse tempo. É tempo de fazer penitência, de fazer jejum, então escolher uma penitência que seja possível realizar, que vai ajudar a si e que vai também ajudar o próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Assim, fiéis de todo o Brasil deram início ao período de Quaresma, aqui no Santuário Pai das Misericórdias. Tempo de conversão, oração e reflexão, mas acima de tudo, colocar em prática atitudes por um mundo melhor. A Quaresma é um tempo forte de conversão. É um tempo forte de encontro com Deus. O primeiro ato de preparação ocorre através das cinzas, que impostas sobre a cabeça dos fiéis, afirmam o sentimento de pertencimento a um único Deus, ao qual retornaremos um dia. Se nós não somos nada, nós precisamos, então, nos converter e deixar a soberba, deixar o orgulho e fazer um caminho de humildade. Então as cinzas nos remetem e nos chamam também a viver profundamente a humildade nesse tempo. Praticar penitências é comum durante esse período. Serve para que o cristão entre em sintonia com Deus, consigo mesmo e com o próximo, pois há sempre algo a amadurecer e melhorar. A penitência não é só tirar alguma coisa, mas também acrescentar alguma coisa. Então,
se pode rezar mais, se pode ler mais, né? E principalmente aquilo que diz da nossa fé. Então, eu deixei a dica também de séries, né, que sejam cristãs, então que sejam um tempo profundo de ter contato com esse material profissional e que é de Deus. Para a família de Áurea, o dia é de festa, em comemoração ao aniversário da pequena Malu, mas também de entregar a Deus quem está distante, já que a Quaresma é tempo de agradecer e amar. É uma bênção. A gente aqui, nós estamos nós 4, né? Temos uma menina ainda mais velha que está estudando e morando em São Paulo, então a gente está aqui também em oração por ela com o coração. Coração que move Dona Zenícia, que de forma simples e emocionada, resume o momento que a igreja irá viver durante os próximos 40 dias. Não é um tempo de tristeza, mas é um tempo que eu amo. É o tempo que eu mais adoro na igreja, é a Quaresma. É o tempo que eu mais sinto a presença de Jesus na minha vida. Acompanhe as notícias da Igreja, do Brasil e do mundo em nosso portal noticias.cançãonova.com. Assista em instantes, a partir das 8 da noite, ao vivo, a transmissão da Adoração ao Santíssimo. E depois, às 8h30 da noite, a missa do Clube da Evangelização, direto do Santuário do Pai das Misericórdias. Uma boa noite para você e uma Santa Quaresma. Boa noite, paz para você.